E aí, pessoal, tudo bem? Aqui um pouco para falar de Atlético Mineiro e Botafogo. Deu para perceber pelas camisetas aí ao fundo. As camisetas são do meu filho, tá? Por isso que elas são pequenininhas aí. Para falar um pouco de Atlético Mineiro e Botafogo, times que demitiram seus treinadores. O Botafogo, depois de ser eliminado na Copa do Brasil pelo Juventude aí, e ainda somado a um campeonato carioca bem fraco do Botafogo, o Atlético, depois de uma derrota vergonhosa contra o Cerro Porteño, não pela derrota em si, mas pelo placar e pelas circunstâncias, né? Perdendo de 4-1 de virada, tomando 4 gols em 15 minutos, com alguns gols com umas falhas da defesa que são inaceitáveis. O Atlético mostrando ali que o time está bem bagunçado. E os dois times estão à procura de novos treinadores. E acho que seria um momento importante para os dirigentes dos dois clubes perceberem a importância da decisão que eles têm e como eles podem fazer de diferente aí, que de repente pode criar uma situação favorável ao seu time. O futebol brasileiro hoje está numa certa mesmice, né? Todo mundo joga muito parecido, né? Aquele coisa do futebol reativo, né? Todo mundo joga esperando o adversário tomar iniciativa para ir no contra-ataque. O futebol está muito parecido. Acho que 3 times assim, entre os mais fortes acabam se destacando por ter um perfil um pouco diferente, né? O Fluminense, o Santos e o Atlético Paranaense. Esses times claramente têm um princípio de jogo bem diferente desse e tem conseguido os bons resultados e mostrado um nível de futebol melhor do que se poderia imaginar pela qualidade do elenco que eles têm, né? São elencos de clubes que estão com limitação financeira, que não tem um orçamento aí que o Flamengo tem, que o Palmeiras tem, né? Que o São Paulo, o Corinthians tem. São clubes que trabalham menos. O Grêmio também é um time que apresenta um futebol diferente já há mais tempo, mas já também com um elenco muito melhor. Eu queria mais pegar o exemplo de Santos, Fluminense e Atlético Paranaense, porque são times que têm uma situação em relação ao elenco e em relação a condições financeiras um pouco mais semelhantes às de Botafogo e Atlético Mineiro. Quer dizer, o Atlético até tem um pouco mais, né? Tem um elenco um pouquinho mais recheado ali, né? Mas o Botafogo tem um elenco um pouco mais austero, digamos, né? Então a situação do Grêmio não se compara tanto. E o Grêmio ainda vem com um trabalho bem longo, né? Bom, no noticiário que se fala aí da busca de técnicos, ainda se vê muito algumas coisas como um técnico que conhece o clube, sabe aqueles não, é um momento de um nome experiente para esse momento, sei lá o que. É aquele típico discurso que a gente vê toda hora e tá toda hora dando o mesmo resultado. O que é dar o mesmo resultado? É girar em torno dos mesmos nomes, né? Por exemplo, o Atlético contratou o Levir Coupe, uma contratação que claramente não funcionou. Por quê? Porque o Thiago Largue perdeu lá 4 jogos, uma sequência ruim lá no Brasileiro. O Atlético tinha esperança de buscar uma vaga direta na fase de grupos da Libertadores. Contratou o Levir, por quê? Porque conheceu o clube, era experiente. Deu certo? Não deu. No Campeonato Brasileiro o time não mudou a sua situação, ficou do mesmo lugar que estava e ainda chegou nesse ano e a coisa degringolou. No caso do Botafogo, o que é girar em torno dos mesmos nomes? O que é procurar alguém que já conhece o clube e tudo? Vai buscar quem? O Jair Ventura é um nome que está sendo cogitado. Por quê? Porque já teve um trabalho decente no Botafogo em 2017, pode ser que a coisa funcione, blá blá blá. Né? O Barreira, que era técnico da base do Botafogo, que está na base do Corinthians, seria trazido de volta. Por quê? Porque conhece a base do Botafogo. Ok. Esses dois nomes até são razoáveis, tá? Assim, a justificativa até se explica um pouco. Eles trabalharam com esse grupo, né? Já trabalham com esse grupo. Mas aí vai Dorival Júnior, Luxemburgo. Daí, se o Botafogo quiser outro nome que conhece o grupo, vai Abel, se o Abel sair do Flamengo, ou vai de Valentim, se o Alberto Valentim sair do Vasco, porque conhece, tá por ali e tudo, mas faz muita diferença. O Jorge Sampaoli não conhecia o Santos, ele conheceu o Clube Santos, a instituição Santos, isso todo mundo conhece, mas ele não conhecia esse elenco do Santos quando foi contratado, certamente não conhecia, e certamente conhecia pouco da estrutura que ele teria disponível para trabalhar. Claro, quando teve a reunião lá, os dirigentes do Santos chegaram, mostraram lá um PowerPoint, mostraram qualquer coisa lá, mostrando o que ele teria de condição de trabalho, mas ele não conhecia pessoalmente aquilo tudo quando começou a conversa. E passou a conhecer na medida que a negociação acontecia.
O resultado foi imediato. Na terceira rodada do Paulista, o Santos já estava voando em cima do São Paulo. Na primeira do Paulista, na segunda, aliás, rodada do Paulista, o Santos já estava dando goleada no São Bento, lá em Sorocaba. Então, o Santos já estava jogando muito bem. Então, o resultado foi imediato. O técnico sabe trabalhar. Técnico que sabe trabalhar, claro que conhecer o clube ajuda, conhecer os jogadores ajuda. Mas se ele sabe trabalhar, no momento de mesmice do futebol brasileiro, um diferencial desse é imediato. O Fernando Diniz, ele conheceu o Fluminense? Bom, ele trabalha no Brasil, ele é brasileiro, mora aqui, então ele conhecia o Fluminense mais do que o Sampaoli conhecia o Santos. Então ele conhecia não só a instituição Fluminense, mas conhecia a situação do Fluminense, conhecia alguns jogadores do Fluminense. Agora, o Fernando Diniz, ele conheceu o Fluminense mais do que, por exemplo, o Thiago Largue conhece do Botafogo? Não, o Thiago Largue, imagino que, como todo técnico desempregado, ele esteja vendo tudo quanto é jogo. O Jair Ventura brincou disso, né? Quando ele foi contratado pelo Corinthians, técnico desempregado vê muito jogo. Né? O Thiago Largue deve estar vendo tudo quanto é jogo e ele deve estar pensando, pô, o Botafogo tá mal, será que o Botafogo vai acabar me chamando? E ele deve estar ali vendo, acompanhando o Botafogo. E eu tô falando de Thiago Largue no Botafogo porque o nome dele também foi também é considerado como possibilidade ao Botafogo, mas sofre a rejeição de não conhece a realidade do clube. O que é conhecer? Ele sabe quem são alguns dos jogadores do Botafogo, não trabalharam com ele, mas sabe quem são, sabe da situação financeira do Botafogo, sabe da infraestrutura que o Botafogo tem. Tá, não conhece tão a fundo cada uma dessas coisas, mas ele já tem o suficiente para fazer um trabalho. Como eu falei, o São Paulo fez, o Fernando Diniz está fazendo o Fluminense também. Então fica com alguns desses preconceitos, vai fazer com que se fique girando sempre em torno dos mesmos nomes e não saia do lugar. E o Botafogo precisa de algo diferente. Porque o Botafogo está com um elenco problemático, o elenco do Botafogo é fraco, a torcida, pelo futebol que o time jogou até agora, a torcida está com medo do que pode acontecer no Brasileiro, então o Botafogo precisa trazer algo diferente. E no momento em que todo mundo joga na defesa um futebol reativo, aquelas coisas, fechar a casinha, que é o básico, né? Montar uma defesa é o básico. Mas se limitar a fechar a casinha vai fazer com que você fique igualzinho a todos os times, só que os outros times estão fechando a casinha há mais tempo e estão até mais entrosados com a casinha fechada. Você vai estar um passo atrás, né? Você precisa fazer algo diferente, precisa inovar. O Bacacesse, técnico do Defensa e Justiça, que é um nome considerado aí para o Botafogo, mas sofre a rejeição de não conhecer a realidade do clube, poderia ser uma opção. Trabalha num clube pequeno da Argentina, então num clube que teve até uma injeção de dinheiro ali, mas não é o clube mais rico da Argentina. Ele sabe que tem que trabalhar com uma injeção de dinheiro, com limitação de dinheiro. Vai jogar vai pegar um Botafogo, que também tem limitação de dinheiro, mas como o clube é muito maior que a Defensa e Justiça. Inclusive ganhou do Defensa e Justiça na Sul-Americana. Pode ser um bom nome, é um técnico que montou um time que foi vice-campeão argentino, né, com um elenco muito inferior ao de Boca, ao de River, ao do Racing, né, que acabou sendo campeão. Ele pode, de repente, criar alguma coisa diferente e fazer com que o time tenha uma complexidade tática que surpreenda os adversários. Mesmo tendo limitação técnica, consiga bons resultados. O Botafogo precisa sair um pouco da caixinha ali. Ficar só nos mesmos nomes vai criar uma mesmice que, no final das contas, vai fazer com que o clube tenha que trocar de técnico de novo no meio do ano. O Atlético, até acho que tem mais recurso ali em campo. Tem alguns jogadores de talento que podem fazer com que o Atlético tenha aspirações um pouco maiores do que as que parecem mais realistas para o Botafogo nesse momento. Mas o Atlético também precisa pensar nisso. Ficar na mesmice, ficar nessa coisinha um nome que conhece o clube. O Atlético falou no Dorival, eu acho que o Dorival pro Atlético pode ser uma boa. O Dorival é um técnico que tem uma história de já ter montado times ofensivos não faz muito tempo. Ele tentou fazer isso no Flamengo também. O Dorival barrou estrelas lá no Flamengo, né? Os dois Diegos, né? O Diego Alves e o Ribas, por exemplo, e o Flamengo até andou, até fez uma boa reta final de Brasileiro com o Dorival. Talvez possa ser um bom encaixe pro Atlético ali, até considerando que o Atlético tem alguns medalhões que não é nem necessariamente que alguns deles estejam mal, alguma coisa, mas às vezes só de trocar, bota no banco alguns, depois recoloca, mas só de rodar um pouco, de repente você acha alguma montagem de time diferente e que acaba dando resultado. E o Atlético Mineiro está precisando disso, mas tem um time que tem um pouco mais de recurso aí que o Botafogo neste momento, né? E o Atlético tem um problema de ter a sombra do Cruzeiro,
que vem muito bem. Até fiz um outro vídeo aqui falando que o Cruzeiro aí tá se encaminhando para ser o time que joga o melhor futebol do Brasil, e eu realmente acho isso, até porque o Grêmio aí deu uma titubeada nas últimas semanas aí, né? Então o Cruzeiro vem com um time em ascensão, vem jogando futebol mais legal, vem evoluindo, até mostrando um futebol um pouco mais diferente também, e se junta esse grupo aí de Santos, Fluminense, Atlético Paranaense e Grêmio. O Cruzeiro também tá se encaminhando para isso, e eu acho que o Atlético tem que tomar esse mesmo rumo. Não vai querer assumir que se inspirou no Cruzeiro, mas tem que tomar um rumo parecido aí, pensar em algo diferente, né? Fica só nessa mesmice ali, não, porque é um nome já conhecido, porque é um jogador. Não sei, acho que os clubes ficam girando em torno dos mesmos nomes e acaba dando nisso. Acho que esses dois clubes têm condição de melhorar e tem esse momento aí de uma eventual troca para fazer isso. Eles só precisam entender isso e não podem ficar com um preconceitozinho, com aquelas teses aí que dirigente fica tanto na cabeça, né? De qualquer forma, o Thiago Nunes era um nome legal para o Atlético, né? Mas é óbvio que ele não tem o menor motivo para sair do Paraná neste momento. Então o Atlético aí está procurando. Então está se falando do Dorival, mas acho que o Atlético podia ampliar um pouco mais a sua busca, né? Caso não se limite ao Dorival, ampliar um pouco mais e procurar outros nomes, outros rumos e até alguma coisa um pouco mais diferente. E eu acho que o Santos e o Fluminense mostram que aquela coisa de mas não conhece o futebol brasileiro, mas não conhece o clube, sei lá o que, pode dar certo sim. Se o cara for bom, se o técnico é bom, pode criar algo diferente e dar resultado, porque os adversários têm dificuldade de lidar num ambiente em que o futebol está muito parecido, em que todo mundo está jogando muito parecido. Mas é isso então. Bom, deixa aqui nos comentários o que vocês acham aí de técnicos para Botafogo, para Atlético, ou o que vocês acham aí dos nomes que foram falados aí para esses dois clubes. Se vocês forem cruzeirenses, flamenguistas, ou tricolores ou vascaínos, vão querer dar uma cornetada aí, né? Vão querer sugerir nomes de brincadeira, mas pode também, tá? Bom, curta o vídeo também, clica no sininho para receber a notificação, se inscreve no canal e é isso então, tá bom? Um abraço e até mais.